Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia a todos, estamos começando o nosso programa semanal Espaço Diferente. Eu quero agradecer à Rádio Santana FM, a todos vocês que nos escutam nas diversas comunidades aqui em Ribeirão, como também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. É com muita alegria que a gente sempre está aqui semanalmente falando com você assuntos importantes. E nós temos uma pessoa que vai ligar para a gente hoje para... Alô? Vamos ver se conectou agora aqui. No programa Espaço Diferente. Então, essa temática já esperada sobre o nosso contexto todo, né, de história, porque nós temos uma caminhada histórica muito importante a considerar. Nós temos os povos tradicionais, os povos indígenas, depois chegam os portugueses aqui nessas terras, e depois chega o povo da África, né? O povo irmão que vem enriquecer aqui a nossa história do Brasil. Mas tudo isso foi com muito sofrimento, considerando que temos um período de colonização com os portugueses que foi muito duro, né? Foi muito sofrido para os povos indígenas. Depois a gente tem a chegada da monarquia, a instalação da monarquia em 1822. E aí a monarquia foi o tempo do Império. E a situação do povo continuava de muito abandono e sofrimento, porque daí a gente tem o quê? Os privilégios da corte. Mas chega-se na República em 1889. E a República, ela já começou no Brasil com a quartelada, né? Faz parte da história do nosso país, né? Essa marca de blocos militares, em combinação com civis. A gente pode recuperar a memória mais perto de nós, o bloco militar de 1964, e a nossa história de muitas intervenções. O último golpe, que foi em 2016, que muitos queridos radiovintes devem lembrar, a deposição de uma presidenta eleita legitimamente pelo voto popular, e foi arrancada violentamente pelo golpe, né, há pouco tempo. E aí a gente vê, falando do golpe, o que nós estamos assistindo no país hoje é exatamente essa história de derrubada do governo civil, né? A ameaça que estava sofrendo o governo legitimamente eleito atual, que está em todas as páginas de rádios e televisões. Bom, isso é um grande pano de fundo para dizer que houve muita caminhada de resistência de muitos movimentos sociais, e um deles foi a história de Canudos. Canudos no sertão da Bahia. A história de Canudos tem sido idealizador na figura de Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele nasceu no sertão do Ceará, em 1829, na cidade de Quixeramobim. Então, a partir dali, ele teve muitas experiências, mas chega-se a Canudos em 1893, para a gente dizer que o legado da comunidade de Canudos é muito forte, porque Antônio Conselheiro caminhou com um grupo de pessoas ainda no tempo do Império e depois se estabeleceu em Canudos, e ali era também já o tempo da República. E a situação de pobreza e miséria continuava, tanto no governo da monarquia como no governo da República. Mas Canudos era um oásis no sertão. A gente poderia dizer que o governo da monarquia não tomava providência para solucionar os grandes problemas do Nordeste, grandes e graves. A mudança para a monarquia, da monarquia para a República, agravou mais ainda a situação do trabalhador do campo, do interior.
Então, podemos dizer que a República não se dispôs a tocar na distribuição das terras. Isso é uma chaga muito antiga, né? Que a questão do povo que trabalha não ter direito à terra. Isso vem de longe. Não se dispôs a mexer nas estruturas fundiárias existentes no sertão brasileiro. Então, para nós nordestinos e aquele da época, restava duas coisas a fazer: ficar na terra como agregado e sendo explorado, ou se tornar retirante sem destino, sem rumo. E é nesse sentido que a comunidade de Canudos existiu de 1893 a 97, e foi, assim, uma comunidade fraterna, solidária, né, exportava alimento, inclusive, né, resolveu o problema da fome, e todos tinham acesso a ter a sua casa e também participar de tudo da comunidade. Então, portanto, a comunidade de Canudos, ela foi insuportável para os exploradores do povo. Para os escravistas que ainda existiam nos sertões, porque todo o povo corria para lá. A comunidade de Canudos chegou a perto de 30 mil pessoas. Era a cidade, o povoamento maior da Bahia, só perdia para Salvador. Bom, esse legado que é a história profunda, né, de uma comunidade igualitária, fraterna, que tinha mulheres, homens e crianças vivendo da terra e na repartição. E aí o que é que faz o governo da República, e na época, né, manda, juntamente com militares e os barões, que eram os latifundiários da região, se organizam, e aí vem as tropas militares contra Canudos. Para resumir, Canudos venceu 4 investidas, só perdeu na outra porque Canudos não tinha suficientemente, porque não tinha arma, não tinha munição. Ele se defendia dos seus agressores que vinham, eles pegavam as armas para se defender. Euclides da Cunha imortalizou a história de Canudos, dizendo que morreram todos. E até ele diz, em Canudos não foi uma guerra, foi uma charqueada, porque ele diz assim, no livro Os Sertões: no final sobraram 4, 2 homens soltos, um velho e uma criança, diante de 5.000 homens armados até os dentes, né? Tem as matadeiras, os canhões, está lá ainda o cenário, né, do que foi Canudos Velho, porque hoje tem uma cidade nova. Então, uma pequena palavra agora que a gente, quando eu digo a gente, Luiz Paixão fez parte dessa experiência de peregrinação. Eu também, juntamente com mais uma dúzia de pessoas, fomos para Canudos, de Paulo Afonso a Canudos, vivendo o caminho, caminhando a pé. Então, no início encontramos comunidades indígenas, depois comunidades quilombolas, mas visitar Canudos para conhecer um pouco de perto e ver em loco a sua história e escutar da população no entorno de Canudos o legado dessa bonita história que foi massacrada. Então, portanto, queridos radiovintes aqui da Rádio Santana, do programa Espaço Diferente, é muito importante a gente poder ter essa clareza que tem coisas que aconteceram no país que foram escondidas da população, do conhecimento. E Canudos foi essa história escondida. E nós fizemos uma peregrinação de uma semana, e o que a gente dizia, Canudos aí é o Brasil profundo. E eu parabenizo o Espaço Diferente, esse programa que tem na coordenação Luiz Paixão e as queridas e queridos radiovintes, que é um programa educativo. Por falar nisso, né, a gente tem um déficit muito grande com a educação, com o esclarecimento, mas isso fica para um outro programa, né, para que a gente vai continuar o papo. Agradeço imensamente o convite e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. A bênção de Deus para todas e todos que sentem que é importante a gente se juntar, sonhar juntos e continuar o caminho de esperança e de fé e de resistência. Abração a todo mundo. Luiz Paixão, agora é com você. Arthur, muito obrigado pela sua rápida, um resumo maravilhoso, muito bom.
Foi importante você falar isso, porque você que coordenou esse grupo que estava de Paulo Afonso a Canudos, tínhamos Padre Fernando, Padre Marco Antônio e o Padre Décio. Eram 3 padres, um pastor Paulo Sérgio aqui de Recife, e leigos como nós todos. Havia um grupo muito bem fazendo o estudo, e você, Arthur, nos ajudou bastante. Foi uma experiência muito rica, voltar a esse Brasil profundo que você acabou de dizer. Então, eu agradecer a você. Eu não sei se você está me ouvindo, a conexão não está muito bem, mas eu quero agradecer primeiramente a Arthur e a todos que estavam ali. Aldir Rodrigues, que está em Recife agora, a Laudeci, lá em Santa Cruz de Capibaribe, estava presente também, Carlos Calheiros, aqui de Palmares, o Jorge e sua esposa, lá em Belém, como também o seu filho aqui em Alagoas, que estavam presentes, filho e a namorada. É um grupo muito bom, que juntos caminhamos, nos ajudamos. A Conceição, professora lá em Recife, de Camaragibe, e a gente sabe o quanto foi rico para cada um e cada uma que estava ali. Mas, acima de tudo, conhecer um pouco a história do nosso país, voltar para o interior, voltar para o sertão, vivenciar tudo isso, fazer um estudo, caminhando e ao mesmo tempo conhecendo as comunidades. Não tem como explicar uma experiência tão válida como essa. Então, a você, Arthur, nosso muito obrigado. Espero que você, este ano ainda, ou início do ano que vem, esteja conosco com outro assunto. Você que tem um legado, tem uma história, tem uma riqueza de conhecimento do movimento popular, você que está sempre presente com tantos e tantos, você que fez ontem, inclusive, o programa 5 minutos de oração pela classe trabalhadora, que semanalmente vai ao ar, pela TV MTC, Movimento Trabalhadores Cristãos, toda semana. E ontem o Arthur fez, a gente até reproduziu, o pessoal está sempre compartilhando no YouTube, em alguns canais, para que essa voz, essas mensagens possam chegar a todos nós, e que seja um momento de espiritualidade também, nos ajude a ter mais compromisso com a verdade, compromisso com nós mesmos, mas também com a nossa comunidade. Então, falar de tudo isso é agradecer primeiro ao Arthur, que está aqui hoje conosco. A conexão ainda não está bem, não ficou 100%, mas ao menos ele deu um rápido resumo com relação à história de Canudos. E também dizer a vocês que na próxima semana a gente pretende, e agradecer desde já, nós vamos participar, o programa Espaço, e falei semana passada, há toda uma programação que a gente vai estar aqui de hoje a 8, mas à tarde está indo eu, a Amanda, que está sempre conosco, e também a sua tia vai conosco, para que a gente possa representar você que está me ouvindo, representar o CPDR, numa homenagem a este programa que tem esta finalidade. Tanto o Magno Dias, o companheiro Domingos Sávio, os amigos também, e outros que estão sempre em outros canais, a Mara Lília lá no Ceará, que tem um programa pelo YouTube, um canal que semanalmente está falando com as pessoas, é muito importante. A Mara Lília, que tem, além desse programa, tem toda uma participação na vida também do programa que acontece dia da manhã na Rádio Folha. Então são pessoas, e outros que a gente não lembra de todos, mas é uma rede que tem não só em Pernambuco, Ceará, Brasília, e também tem pessoas em São Paulo que estão conectadas com essa informação, com essas informações, usando as rádios comunitárias, as rádios web, para que a gente possa dar visibilidade ao nosso segmento de pessoas com deficiência. Tanto nas questões de políticas públicas, que é importante, a gente sempre tem falado do Viver Sem Limite 2, chamado a autoridade, conversado com as pessoas, não só aqui, mas em tudo quanto é lugar, porque próximo ano a gente quer que, em nome do segmento e todos que fazem parte dele, possam ser olhados pelas autoridades que vão assumir as cidades, os novos prefeitos ou reeleitos, e as câmaras de vereadores possam ter esse olhar de implantação de política que venha beneficiar e melhorar a vida da pessoa com deficiência. Então é a partir da política pública, é a partir do mandato, é a partir daquele compromisso social que esses mandatos possam ter e vão ter para nos ajudar. Então a gente está fazendo toda essa trajetória, essa caminhada de buscar, de ir atrás, com respeito, mas cobrando aquilo que é direito nosso. Nós não estamos pedindo por pedir, mas está na lei, está no Estatuto Nacional, está na Lei 13.146, muitos artigos que pedem
às autoridades, ao Poder Judiciário, que a gente está tentando trazer, inclusive, alguém do Poder Judiciário para nos ajudar a refletir sobre o que é a lei, o que diz a lei e a obrigatoriedade de que isso seja de fato colocado em prática, porque só assim a gente vai melhorar e um dia dizer que vivemos numa sociedade acessível. Pode demorar, porque tudo é muito lento. A cultura de um povo, de uma situação que muitas vezes não acontece, é porque o costume é muitas vezes não se valorizar muito, mas está sendo dado passos que vão chegar lá um dia. Vamos acreditar. Eu não quero encerrar antes de agradecer a audiência, por exemplo, de Cláudia e Dona Conceição aqui no Alto da Cadeia, em Ribeirão, a Valdir, que está nos ouvindo agora, e também o amigo dele, que a gente sempre está aí na serraria aqui atrás da Matriz Santana, em Ribeirão. Obrigado pela audiência. Obrigado a Judilita, a Zezo, aí na Coab, e Dona Dora, esposa de Zezo. Seu Zezo, que inclusive está com problema sério na visão por conta da diabetes, está perdendo a visão, mas com fé em Deus ele vai se recuperar e vai caminhar melhor. A visão é importante na vida de cada pessoa, porque no caso dele é a doença, é a diabetes. Então a você, Zezo, que Deus te abençoe, Nossa Senhora lhe proteja para que você volte a ter sua saúde. E tantos outros que estão passando por dificuldades, seja no hospital, seja em casa, seja se tratando de alguma doença que muitas vezes leva a uma deficiência, que Deus possa ajudar a cada um e a cada uma a se livrar desses males que a vida muitas vezes apresenta para nós. E dizer que a comunidade de Canudos foi um exemplo, como também pode ser outras comunidades exemplo para a gente. Vamos ver se este ano talvez nem tanto, mas o ano que vem a gente começar pontualmente nas datas comemorativas, fazer reflexões do que foi, não só Canudos, mas como, por exemplo, algumas outras datas tão importantes para nós, do autismo, da síndrome de Down, da pessoa com deficiência visual, auditiva, porque só assim a gente vai começar a trazer assuntos, sempre que possível, com profissionais, com médicos, com fisioterapeutas, para a gente poder clarear e esclarecer mais a nossa visão, nosso direito diante de tudo isso. Está aí o SUS, que tem coisas boas e muitas vezes a gente não conhece, como a gente exigir ter direito a isso na questão saúde. Na questão educação, está acontecendo agora no Congresso Nacional algumas leis que vão começar a valer no próximo ano e que nós não sabemos, mas nós vamos trazer inclusive alguns mandados para falar, os próprios autores desses mandados, dessas leis, desses PL, projetos de lei, para que venha falar para você aqui em Ribeirão e quem nos escuta nas redes sociais, que é possível melhorar desde que tenhamos conhecimento do nosso direito, a partir não só de uma lei, mas do nosso direito no dia a dia, e a gente possa se organizar para cobrar com mais firmeza aquilo que nos é dado pela lei, mas também pelo que a luta de muitas pessoas tem sido feita. Então eu encerro o programa de hoje agradecendo a sua audiência mais uma vez, a Amanda, a Josinaldo, a todos da Rádio Santana, e a você que está em casa, na sua casa, no trabalho, que o próxima semana estaremos aqui e que Deus possa começar nesse final de ano trazer no nosso coração essa coisa da fraternidade, do amor, que não é só no Natal, não é só no Ano Novo, mas todos os anos e todos os dias do ano. A você até a próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui para conversar mais um pouco sobre pessoa com deficiência e seus direitos.